Oiê, eu sou a Cami Oráculos, estou aqui para responder as caixinhas de perguntas que vocês mandam lá no meu Instagram. Para quem não sabe, é o @camibotelho com 2 T's, tá? Então toda semana eu abro a caixinha anônima para que vocês se sintam confortáveis para fazer perguntas lá da vida de vocês, perguntas objetivas, uma pergunta por pessoa. E depois eu trago para cá as respostas, tá bom? Vou responder então hoje com o oráculo dos arcanos maiores, oráculo não, gente, arcanos maiores, tá? Pra quem pergunta é da Cartomante, só seguir lá no Instagram, é lindo, né? E o meu baralho cigano também, tá bom? Então, 7 perguntas gratuitas, como eu sempre faço, vou começar com a primeira aqui. A primeira é, devo continuar com o meu relacionamento? Vou responder com os arcanos maiores aqui. Bom, os arcanos maiores, a primeira carta que saiu é do enforcado, tá? O enforcado é uma carta que pede para que tu olhe a relação amorosa de uma outra forma, tá? De algum momento, algumas situações que estão acontecendo, muito provavelmente que talvez antes tu não tivesse observado, ou às vezes, sabe aquelas coisas que a gente deixa passar? Essa semana eu até estava vendo um vídeo de um psicólogo que ele estava falando assim, olha, relacionamento amoroso, ele é que nem um clube de assinatura de televisão, né? Ou seja, o que ele queria dizer com isso? Quando a gente assina lá, por exemplo, HBO ou qualquer outro pacote de canais de TV, alguns canais que vêm junto desse pacote a gente não gosta, mas a gente assina igual porque os outros pacotes, né, as outras coisas que tem nesse pacote, elas são mais interessantes, elas têm um valor para nós. Então tá tudo bem esse canal ali, aquele outro, e nem vou assistir, eu não gosto de futebol, não tenho interesse, né? Mas aqui pede primeiro que tu olhe de uma forma um pouquinho diferente disso que eu tô trazendo, né? Isso foi só um exemplo que me veio na cabeça, porque talvez algumas coisas que aconteceram elas tenham que ser repensadas, tá? Talvez alguma coisa que ele fez, ou outras coisas, ou certos comportamentos, tá? Se tu vê que há algo que não é legal pra ti, não é legal pro teu relacionamento, tu tem que pensar, vale a pena eu continuar, né? Vale a pena isso aqui, a pessoa quer mudar, porque se a pessoa tem isso, não quer mudar, não quer melhorar, então precisa que faça que nem um enforcado. Vê que não é nenhum sofrimento, tá? O enforcado ele não tá realmente enforcado. Em alguns tarôs ele vem com o símbolo dependurado, né? Com uma simbologia que é muito similar que essa, só muda a palavra, né? O contexto é o mesmo, né? É tu olhar para uma outra forma. E sai o mundo invertido, tá? Então o mundo invertido traz, então, que precisa olhar de uma forma muito mais atenta, tá? Talvez tu vá sentir um pouco teu mundo virado de cabeça para baixo, literalmente, depois que tu tomar essa decisão. Sempre falo, né? Olha, eu trago aqui, não é a solução, ó, tu tem que terminar. Talvez aqui sim, talvez realmente tu chegue a essa conclusão. Não vai ser algo ruim para ti, pelas próximas cartas que saíram aqui. Não é algo ruim. Só que o que vai acontecer muito provavelmente quando tu tomar essa decisão de olhar essas coisas por esse ângulo, que muito provavelmente é o do término, acredito que tu esteja mais pendendo pro término, né, e é um direito teu, né, fazer as tuas considerações a respeito desse passo que tu vai dar na tua vida. Talvez tu tenha algum desequilíbrio, não só pelo término dessa relação em si, mas muito provavelmente porque tu vai ter que olhar para outras questões, talvez o teu relacionamento anterior a esse, qual é o padrão que eu estou escolhendo pessoas com essas determinadas questões, o que isso me incomoda, talvez aquela parte da solidão que a gente sente, que é bem ruim às vezes, ou aquela parte que tu percebe, não, peraí, eu acho que eu fico muito bem sozinha e não quero saber de relacionamento tão cedo.
seja para um lado, seja para o outro, né? Porque eu não sou psicóloga e também não tenho como saber qual é as tuas, né? Mas eu sinto que tu vai ter uma mudança, algum desequilíbrio, alguma desordem aqui, que ela é muito importante que ela aconteça, independente se ela é ruim, se ela traz aspectos ruins para te trabalhar lá na tua terapia, né? Ou se daqui a pouco tu ignora, mas vai ter uma mudança muito grande, tá? No teu padrão de relacionamento a partir disso. Aqui vem a carta depois seguida do julgamento, só confirmando isso mesmo, que tu tá nesse período de avaliação. Talvez, não sei se já aconteceu ou se vai acontecer, mas muito provavelmente essa decisão, ela já tá sendo observada, tu já tá vendo esses comportamentos e pensando o tempo todo: ah, isso não é legal, isso não me faz bem, isso aí me cansa. Mas porque, fazendo alusão de novo, né, aquele vídeo que eu assisti essa semana, né, como os outros canais desse pacote de assinatura são legais, tu tem talvez uma parceria, tu talvez tenha, né, a companhia da pessoa, a pessoa às vezes é engraçada, ai, mas é melhor do que o meu relacionamento anterior, a pessoa, mas o tempo todo tu tá aqui pensando se isso vale a pena, se isso é legal, porque isso que tá acontecendo não é uma coisa que eu gosto. Então, muito provavelmente, tu vai acabar tomando uma decisão, sim. E uma coisa que eu aprendi, às vezes a gente pensa assim, ah, o meu relacionamento tem muito parceria, mas o relacionamento amoroso, ele não é para ser parceria, é para envolver paixão, é para envolver amor, é para envolver várias outras coisas. Algumas coisas, às vezes, elas ficam um pouquinho mais embaixo, a gente tem que trabalhar, mas outras, elas têm que ser inegociáveis, tá? E para confirmar que eu acho que tu vai acabar em algum momento tomando essa decisão, aqui sai por final a carta do eremita, né? Então, o eremita é aquela pessoa que chega no ponto de, olha, eu preciso sair das relações, eu preciso sair da sociedade, eu preciso me isolar um pouco para me estudar, para me avaliar, para olhar para mim, para ver que tipo de relacionamento eu quero para minha vida, que tipo de vida eu quero levar, qual é o tipo de parceiro amoroso ou parceiro evolutivo, como algumas pessoas chamam, que eu quero que esteja do meu lado para conduzir, né, os próximos passos, os meus próximos sonhos. Então, a tendência talvez seja, né, de você terminar. Claro, a pergunta é, devo continuar? Se eu fosse responder com todas as cartas, eu diria que não, né? Mas a decisão é sempre tua, né, no teu tempo, né, no teu processo, tá bom? Beijo e boa sorte aí. Então, vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta, vou responder com o baralho ciganto. Cigano. Ciganto, de onde eu tirei ciganto? Tá? A pergunta é, o que devo fazer para ele assumir o meu relacionamento... Gente, tá difícil hoje. O que devo fazer para ele assumir o relacionamento sério? Vamos descobrir com o baralho cigano. Então, vou te dar conselhos, porque a pergunta é o que eu devo fazer, mas eu já te digo de antemão que talvez isso não aconteça. E se não acontecer, é porque é o melhor pra ti, tá bom? A primeira carta aqui mostra tu, né, a estrela. É uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que gosta de viver a sua vida, que trabalha, que brilha, sabe? Que tem uma energia muito positiva, deve ser uma ótima amiga, uma ótima parceira, ou ótimo parceiro, né? Não sei se é homem ou mulher que perguntou, mas uma pessoa que tem uma energia, está com uma energia, porque a energia às vezes pode variar, né? Mas a energia que vem aqui é de uma pessoa que ela tá numa ótima energia para relacionamento, que se cuidou, que tá se cuidando, que tá olhando para si, que tá repensando algumas atitudes que já fez, né, que tá querendo melhor, né? Quando tu pergunta, olha, o que eu devo fazer para ele assumir um relacionamento sério, tu já te coloca como uma pessoa que quer algo sério, que sabe o que quer, né? E quer saber como é que faz pro outro acompanhar esses objetivos que tu tem pra tua vida amorosa, né? Aqui sai essa pessoa, a carta do cigano, né? Muito provavelmente é uma pessoa até que ela tem, até porque saiu junto com a carta dos peixes, né? A matéria. Então, muito provavelmente é uma pessoa
que tem, né, uma situação de vida mais estável, mais estabilizada, mas ao mesmo tempo uma pessoa que gosta muito do trabalho, do dinheiro. É uma pessoa que talvez ela se envolva mais com pessoas. Quando eu digo se envolver, é no sentido de assumir o compromisso, tá? Então, muito provavelmente é uma pessoa que, olha, eu até fico com outras pessoas de outra classe, mas eu gosto de gente também bem estabelecida, gosto de gente que tem dinheiro, tá? Pessoa que gosta do bom. E não tô aqui pra julgar, mas é esse tipo de homem aqui que estamos falando, tá? Então, talvez, se você não tá numa situação financeira muito próspera, né, no momento, porque a nossa vida próspera, né, a nossa prosperidade, ela tende a melhorar conforme a gente vai trabalhando, vai fazendo nossas questões, vai se desenvolvendo no trabalho, na carreira, né? Às vezes a gente tá um pouco mais lá em cima, às vezes a gente tá um pouco mais lá embaixo, mas a tendência é que ele não assuma o relacionamento por causa disso, tá? Gosta de ti, gosta da tua energia, te acha divertida e tal, mas ele procura pessoas que tenham dinheiro, que tenham bufunfa, cash, money, entendeu? E pra confirmar isso que eu tô falando aqui, traz a carta do urso, tá? Nesse caso aqui, só reforçando, né? Então, que é uma pessoa, né, o urso, que gosta de conforto, gosta de coisa boa, né? E que talvez esteja te enrolando um pouco, eu acho um pouco chato falar isso, mas talvez por isso. Então, assim, pra ficar, se tu tá afim de ficar com esse cara, continua, entendeu? Mas pra essa questão do relacionamento sério, talvez isso não aconteça, porque é uma pessoa que ele tá procurando uma parceira amorosa que ganhe muito bem. Se é o teu caso, segue firme, tá? Que isso pode acontecer. Tem pessoas que já não acham legal, poxa, o cara tá pensando no meu dinheiro, se eu tenho condições de... É porque é um cara que, olha, eu não vou ficar sendo esse tipo de homem que banca, ou que fica pagando a conta do restaurante, né? Talvez seja isso que tu quer, então tu já vai avaliando, porque não é esse tipo de homem. É um homem que ele gosta de mulher independente, que não dependa do dinheiro dele, né? E que se puder acrescentar, né, a situação financeira, a prosperidade dele melhor. Mas é isso que temos para o café, viu, meu bem? Boa sorte aí, tá bom? Então vamos voltar para a leitura. Vou fazer a próxima pergunta, que é: quais as chances de um novo relacionamento? Vou responder com os arcanos maiores. Vamos ver quais são as chances. Primeira, o julgamento. Ih, tá todo mundo pensando aí. Olha, eu tô achando que a pessoa que fez essa pergunta foi a mesma que fez a pergunta anterior, porque saiu as cartas muito similares e eu embaralhei 2 vezes. Bom, a primeira coisa que pede os julgamentos, então, é que tu avalie, tá? Que tu precisa tirar um tempo pra te repensar, pra olhar pros relacionamentos que tu já teve, se tu já teve outros, né? Se não é o primeiro. Até pela pergunta, quais as chances de ter um novo? Se é novo é porque já teve, né, algum relacionamento. Em breve ainda não, tá? Não vejo que isso aconteça. Saiu de novo a carta do enforcado e a carta do mundo, por isso que eu disse, eu acho que é a mesma pessoa que perguntou, né? A princípio não, tá? A última carta que saiu diferente, olha só. A Imperatriz. Então, vai demorar um pouco, tá? Mas porque tu precisa te avaliar. Tem coisas que tu não tá enxergando, que já vem de tempos, tá? Alguns comportamentos que tu precisa olhar, sabe? Todo mundo tem os seus gatilhos, as suas questões que são, assim, muito fundamentais da gente olhar. Eu acho que o relacionamento, de fato, é uma forma que a gente consegue fazer isso, né? É muito mais fácil, que nem às vezes assim, a gente... nunca mais quero namorar, nunca mais quero me envolver com alguém depois de uma relação, né? Isso é natural, não tô dizendo que é certo, que é errado, né? Só que é muito difícil a gente sozinho, às vezes, olhar para certas questões, né? Apesar de, às vezes, o pessoal pregar muito essas coisas de solitude, que eu tenho o menor saco. A gente não tá no mundo sozinho, aliás, tem uma cambada, né, junto nesse mundo.
E de fato é a melhor forma da gente evoluir é convivendo com outras pessoas. Ai, mas eu tenho pavor de gente, ou eu não suporto. Mas isso tem muito mais a ver contigo mesmo, com a tua dificuldade de aceitar as tuas inconsistências, as tuas dualidades, né? Porque ninguém é uma pessoa consistente, eu sou essa... Não, isso não existe, né? Quem eu sou pro meu pai é uma pessoa, quem eu sou pro meu irmão é outra, e quem eu sou, né, dentro dos meus relacionamentos amorosos ou com meus amigos são pessoas totalmente distintas, né? A gente não é a mesma pessoa. E tá te faltando um pouco isso, sabe? De escolher, de selecionar e de ver isso dentro de ti, não selecionar pessoas, mas de olhar pra ti mesma com clareza, com objetividade, né? Não vejo que tu faça esses movimentos, né? Porque sai a carta da Imperatriz. Tu tem o teu feminino, assim, não tem um problema de, ai, precisa trabalhar o teu feminino. Não, mas tu precisa olhar para essas questões. Eu acho que acaba que tu ainda tá sentada nesse sofazinho aqui. Eu gosto muito da carta, né, desse baralho, né? Mas vai demorar um pouco por causa disso, tá? Não porque tem que demorar, não porque... Não, é porque tu ainda não olhou para essas questões. E aí acaba que às vezes tu olha para relacionamentos anteriores, ou tu volta a ficar com pessoas que tu já ficou, e faz isso justamente porque tu não conseguiu avançar para essas questões que ainda tu tem que resolver contigo mesma, tá? É por isso que vai demorar um pouco, não é nada em breve. Se tu tá ficando com alguém ou se tu tá conhecendo alguém, talvez isso demore, porque são essas questões que tu precisa ver. E que com certeza dentro de um relacionamento tu vai ter possibilidade melhor pra isso, né? Pra olhar isso, porque às vezes é difícil de ver sozinha mesmo, né? Não sei se tu faz terapia ou alguma coisa assim. Aí às vezes o caminho fica mais fácil, né? Mas sozinha, assistindo vídeos no YouTube ou vendo coisas de Instagram ou TikTok, não vai te ajudar, tá bom? Então, espero que tu siga o conselho aí, procure alguma forma de te trabalhar para que essa parte amorosa ela melhore para ti, tá? Porque ela vai melhorar tudo na nossa vida que tá ruim, está ruim, não que é ruim, são coisas diferentes, ser e estar, né? São verbos diferentes. Então, a partir do momento que tu fizer essas mudanças que tu precisa fazer, muito provavelmente essas mudanças que tu quer, que tu tá ansiando, elas vão acontecer, mas a partir dessa mudança, tá? Não precisa ser de uma hora para outra. Mas, de fato, tu precisa olhar para essas questões que tu não está olhando. Beijo! Vamos para a próxima pergunta. Vou responder com baralho cigano. Vou conseguir aprender a andar de bicicleta? Sabe o que eu vi essa semana? Uma mulher famosa até. Ela fez aquele Casamento às Cegas, 1 ou 2. Digo famosa, sim, porque é uma pessoa pública, né? Eu até não conhecia ela, não assisti. Acho que do Casamento às Cegas. Acho. É algum desses realities, assim. Que ela elencou várias coisas que depois que ela saiu do relacionamento ela tá fazendo, tá tirando habilitação, tá aprendendo a andar de bicicleta, tá olhando para projetos que ela não olhava. E é uma mulher de 30 e poucos anos, né? Então eu fiquei pensando, realmente não tem idade pra gente assumir o controle da nossa vida, porque andar de bicicleta é sobre aprender a controlar, a tomar o rumo, a tomar a direção, a se bancar sozinho. Eu demorei um tempo para andar de bicicleta, primeiro porque o meu pai, primeiro eu andava de rodinha, né, e aí meu pai tentava me ensinar e eu me sentia muito mais insegura, muito nervosa, porque eu queria acertar, então tinha aquilo da criança de querer mostrar pro pai que eu domino, que eu consigo, né, e que também é um ótimo instrutor, tem toda essa relação, não é só andar de bicicleta em segurança de parar de pé, mas tu quer mostrar isso pra alguém, né. Então eu não sei como é que tu tá aprendendo a andar ou com quem é que tá te ensinando, tá? E aí eu fui aprendendo a andar de bicicleta com amigos meus, quando eu fui passar as férias lá em Torres com a minha avó. Minha avó tem uma casa numa praia lá de Torres. E eu aprendi num dia que tava chovendo no meio do barro, com medo de cair, chegar e me cagar toda, sabe? Meu Deus, assim, barro vermelho, não era uma parte que não era asfaltada, né? E foi ali que eu aprendi a andar de bicicleta com esses amigos, com crianças me ensinando. Aí eu me senti segura. Inclusive foram os mesmos amigos de infância que eu aprendi a ficar, não vou dizer assim, a surfar, que surfar é um termo muito forte, né? Mas consegui ficar em cima da onda, né? Andar ali com a prancha.
E porque eu não tinha, né, uma coisa de preciso provar pra eles, não tinha uma pressão do adulto me observando, né. Então olha que talvez tu vá conseguir, antes de eu tirar eu já te digo isso, porque às vezes tu vai conseguir fazer isso, mas sem esse olhar da cobrança, às vezes de quem tá te ensinando, ou sem esse olhar de cobrança sobre ti mesma, sabe? Então se tu tem muito medo, coloca a joelheira, coloca a cotoveleira pra te sentir, capacete pra te sentir mais confortável, porque eu acho que tu vai, tá? Vamos lá. Vou dizer agora o que o baralho cigano diz sobre isso. As honrarias, olha só. Não foi à toa que eu fiz todo esse discurso antes de mostrar. Então, as honrarias... existe alguma coisa oculta que não é só o fato de andar de bicicleta. Tem alguma coisa aí que aconteceu no passado que te traumatizou e por isso tu não conseguiu. Talvez coisa saiu aqui, o arco-íris, esse baralho ele é um baralho mais moderninho, do baralho cigano. Nos mais tradicionais é a cobra, né? Então vem aquela coisa da falsidade. Nesse não, arco-íris, né? E aqui que tem sempre no final do arco-íris, né? Um pote de ouro, não é esse o ditado? Então sim, tu vai conseguir andar de bicicleta assim. Tem que cuidar com essas pessoas que, como é a serpente, ela continua aqui, tá? Mas ela é bem menor do que todo o cenário. Que talvez, pode ser, tá? Uma pessoa específica, mas também me vem aquilo da cobrança dos outros, sabe? Também tem coisas que eu quero fazer na minha vida que eu ainda não consigo fazer por uma insegurança dos outros, que eu carrego comigo especificamente, que era só, né? Nunca é só. Mas aquilo que a gente escuta, às vezes a vergonha de, eu tô muito velha pra isso, eu não consigo. Ver quem é que tá te ensinando, tá? Porque se essa pessoa não tá te fortalecendo, a gente sabe que a autoestima é uma coisa nossa, pessoal, mas dependendo de quem nos está ensinando, a gente fica mais insegura, fica mais nervosa, né? Então, às vezes, você vai aprender a dirigir, mas aí é melhor você aprender na tua escola do que com o marido, porque daí o marido tá lá te cobrando, ou com o pai, entendeu? E no final, sai a carta da segurança. Tu vai aprender, mas eu acho que o ideal é tu trabalhar essa parte da segurança mesmo, que eu já tenho falado antes de tirar, né? Acabou saindo isso. De cuidar quem é que tá te ensinando, né? Trabalhar a tua segurança, porque o problema não está na tua bicicleta, não tá no equilíbrio, é mais essa parte de, olha, eu consigo, tá? Eu dou conta disso. Tenta usar isso como um mantra, né? Tudo que tu for fazer, mesmo que tu faça com a maior tranquilidade, eu vou cozinhar, eu dou conta disso, eu sou capaz disso, eu consigo isso, tá? Vai repetindo isso até que isso vá se tornando uma verdade dentro de ti, tá bom? Quando você conseguir, você me conta, que eu vou adorar saber, tá? Aí sim. Próxima perguntinha. Seria melhor eu me afastar da minha família? Acho que eu vou responder... Eu acho que eu vou responder com os arcanos. Então, primeira carta que sai, o diabo, né? Então tem muitas coisas, muitas dores, muitos problemas da tua família, tem muitas questões muito mal resolvidas, tá? Às vezes acaba tentando te manipular mesmo pra que, sabe, atacar o teu emocional pra que tu te sinta culpada, pessoas que não se cuidam, pessoas que... Tô tentando ser o mais polida possível, sabe? Mas tem muito problema, sabe? E eu não tô falando num sentido energético, espiritual, não, tá? São pessoas muito adoecidas mesmo, tá? Não vou dizer que são pessoas ruins, porque todos nós somos pessoas boas e ruins ao mesmo tempo, estamos nas duas polaridades, né? Mas tem muitos comportamentos que não fazem bem. E o ideal aqui é você fazer de louca mesmo, entendeu? Se a carta do louco, não tem outro conselho. Às vezes convive, mas não muito. Si pero no mucho, tá bom? Vai lá, visita que você tem que visitar, quem você acha que você tem que ver. Mas o ideal aqui é você ficar no seu cantinho, tá? Sentadinha, bonitinha. Não fazer muito esforço. Se você puder resolver por mensagem, sabe, mandar o WhatsApp ali, conversar,
mas o ideal é que você não conviva, tá? Então, assim, ó, dá uma afastada se não tá te fazendo bem. Visita uma vez por mês, tá? Pra não dizer que você não vai, que você some. Mas não é legal você estar muito perto, realmente, da sua família, porque não te faz bem e tá tudo bem, né? Família é quem a gente escolhe, às vezes família sou eu, minhas plantas e meus gatos, às vezes sou eu e os meus amigos. Escolha a sua família, para além daquela família que você nasceu. Seja grata, né? Aquela coisa, né? Não precisa ficar convivendo, viver, entender. É diferente de conviver e aceitar, tá bom? Viver e entender é diferente de conviver e aceitar. Dá uma afastadinha assim que vai te fazer muito bem, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, então. Vou conseguir essa vaga? Vou responder com ciganinhos. Ui, já pulou uma aqui, mas eu não vou aceitar, porque pulou duas juntas. Vamos lá. Vou conseguir essa vaga. Vai sim, vai conseguir essa vaga sim. É uma vaga que talvez demorou um pouco para aparecer, passou um tempo para chegar, mas ela vem para te trazer muita iluminação, muita prosperidade, vai te trazer muitas alegrias. Você vai ter que cuidar só, saiu aqui, né, a carta dos pássaros, vai ter que cuidar só a ansiedade, tá? Não seja ansiosa. Ai, mas eu não consigo. Eu também tenho ansiedade, tá? Eu fico ansiosa para essas questões. Mas tenta controlar ela dentro do teu ambiente de trabalho, porque essa vaga ela vai chegar e tu vai precisar ter momentos de te conectar mais com a natureza. Toma banhos de erva, vai sair para dançar, vai fazer outras coisas para isso ir te aliviando a tensão dos primeiros meses ali, de querer dar conta, de querer dominar, tá? Porque as alegrias é uma carta que traz um pouco esse cenário. E depois sai no final a carta dos caminhos, tá? Carta dos caminhos para que tu assuma ali a tua decisão de, talvez a longo prazo tu pode ser que tenha outras oportunidades, mas aí tu escolhe o que vai ser melhor para ti, continuar aqui me desenvolvendo ou conseguir para outros, porque daí a gente não sabe como é que vai ser, né? Tu pode trabalhar a tua ansiedade, trabalhar a tua confiança e seguir bem, firme, ou daqui a pouco tu descamba já, ai, não sei se isso aqui tá me fazendo bem ou não. Então a escolha é tua no final das contas de permanecer, tá bom? Mas vem muita coisa boa por aí, graças a Deus chegou esse momento, né? Beijo. Então, aqui não é uma questão psicológica, sabe? No sentido de ser mitomaníaco ou não. Fiquei aqui refletindo. Aqui primeiro mostra tu com a carta da morte, uma pessoa que tá cansada, desgastada de lidar com esse tipo de comportamento que ele tem. E acaba que tu fica... Olha, já tô no limite, mais uma e eu termino, tá? Então essa é a tua energia de saturada. Depois sai a carta do diabo, pra mostrar que não é uma questão, aqui é ele, tá? Não é uma questão psicológica no sentido de ser mitomaníaco ou mentiroso, compulsivo, sei lá. Aqui é uma pessoa que não quer lidar com a realidade que vive. Isso é muito ruim para uma pessoa, conviver com alguém assim. Quando tá tudo bem, tá? Mas quando tiver tudo ruim, essa pessoa que não gosta de lidar com a realidade, vou dar um exemplo, tá? Pra clarificar a situação. Pessoa, ai, das mentirinhas boba, tá? Beleza. Aí, isso ali até não te afeta no sentido aqui de, como se a carta da morte de estar saturada, incomodada, mas aí daqui a pouco essa pessoa perde o emprego. Aí a pessoa perde o emprego, o que acontece? Talvez fique no seguro-desemprego se não é concursado, né? Porque para concurso é mais complexo de uma pessoa ser, né, desligada. Mas aí o que acontece? Essa pessoa aqui, ela não aceita a realidade que ela tá desempregada, agora ela tá com seguro-desemprego. Vai ter que guardar o dinheirinho ali para pagar o aluguel, pagar financiamento, seja lá o que for, com a realidade que vive, dinheiro para comer. Essa pessoa, ela não faz isso. Ela se endivida para continuar mantendo o padrão, vai continuar saindo contigo, vai dizer, não, eu tenho dinheiro aqui, não, passei no cartão de crédito, daqui a pouco virou uma bola de neve.
Como é que você vai estar casada com uma pessoa assim? No caso aqui nem é namorado, né? Mas enfim, não sei se mora junto. Como é que você vai conviver com a pessoa assim, né? E aí, quem namora, muito provavelmente, dentro, né, da nossa sociedade, quer casar, morar junto. Não sei se vocês já moram juntos, né? Mas se mora junto, já, então pega esse exemplo que eu te dei aqui e já fica pensando. Então, assim, não é uma questão de ser mitomaníaco ou de ser algum transtorno, é mais a pessoa que fantasia a realidade, tá? Eu não sei quais são os detalhes aqui que te fez levar a achar que ele é isso aí que você disse, né? E é assim, ó, ainda sai a carta da sacerdotisa de uma pessoa que tá confortável do jeito que tá, não é um problema para essa pessoa. Não sei se tu já confrontou, não tem mudança, tá? Não tem mudança dessa pessoa aqui. Acho que essa pessoa já passou por outras situações assim, tá bom? Não é a primeira vez, imagino aqui que seja a segunda de alguém se incomodar com esse tipo de comportamento dentro da relação. Talvez já tenha conversado sobre isso com outras pessoas, mas aqui é uma coisa ainda muito oculta, tá? Uma coisa muito assim, não elaborada. Não é tipo assim, eu tenho esse problema aqui, estou ciente, só que eu não consigo mudar. É uma pessoa que já conversou. Eu não sei se talvez com um psicólogo, enfim. Eu vejo que tem uma conversa sobre isso. Mas não é uma coisa assim que a pessoa explane, que ela tenha, sabe? Mas ela sabe que tem alguma coisa, tá? Alguém já confrontou ela, aqui sai, ainda mais essa sacerdotisa aqui, que ela é moderna, com o computador na mão, né? Quando vê, né? Ela já conversou com alguém, tá? Sobre isso. Mas, carta final louco, só pra reforçar o que eu tô falando mesmo, a pessoa não tomou uma atitude, não desenvolveu os comportamentos que deveria desenvolver para parar com esse tipo de comportamento, que é um prejuízo para ela mesma, né? O teu namorado acaba que ele prejudica mais ele mesmo que qualquer outra pessoa. Então ele prefere fazer o louco mesmo, fingir que isso não é um problema, isso aqui não é uma questão, ignora, sabe? Mesmo com o sol ali olhando apavorado, não sei se dá pra ver, dá, né? Mesmo com o sol ali olhando ele apavorado, tá ele desse jeitinho aí. Então assim, não é mitomania, tá? É outra coisa, tá bom? Beijo, muito obrigada, gente. Mais um vídeo aí com essas perguntas. Como eu expliquei lá no meu Instagram, de novo, para quem não me segue lá, @camibotelho com 2 T's. Essa vai ser a última vez que eu faço essas caixinhas anônimas, né, trazendo perguntas. Fazia anônimo justamente para que as pessoas se sentissem confortáveis de perguntar sem qualquer julgamento. Ela sabe um pouco da minha vida, né, se fosse alguém próximo. Então essa é a última caixinha, queria agradecer por todo mundo. Vou continuar atendendo com os oráculos, com baralho cigano, com tarô. Vou trazer vídeos aqui com eles, mas vou dar prioridade agora para terminar lá sobre o oráculo da deusa. E vou fazer leitura de energias, tá bom? A partir da semana que vem. Obrigada por quem ficou aí até essa fase, foi muito legal, aprendi muito, foi muito produtivo para mim também. Com certeza ajudou a desenvolver a minha mediunidade, né, os meus estudos com tarô, meus estudos de baralho cigano, né? E é isso, gente. Continuem aí. Até mais. Nos vemos na próxima semana.